dia, quem não dei bom dia. Tudo bem, gente? Graça e paz do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês estão bem, né? Graças a Deus chegamos até aqui e o poder do Senhor se manifesta sobre nós. Estamos muito gratos a Deus. Tem alguns textos bíblicos no Antigo Testamento que os profetas repudiavam muito os grandes eventos das igrejas, porque eles repudiavam dizendo que as igrejas se reuniam com eventos para dizer que celebravam o Senhor, mas o coração deles não estava no Senhor. Que não haja eventos se não tiver um coração no Senhor. Não desejamos eventos, desejamos um coração no Senhor. E que seja essa a verdade em nossas vidas todos os dias. Amém? Chegamos até aqui. Se você ainda não entendeu o tema do congresso, ou se você ainda não encontrou uma conexão, fala aí, desespera aí na presença do Senhor e fala, pai, aí eu ainda não estou nessa. Ainda não consegui entender muito, não. Teve muita coisa legal, muita coisa boa, mas eu ainda preciso entender. Patmos, na minha cabeça, esse tema, conforme eu e a Bela geramos ali, direcionadas pelo Senhor, ele traz a revelação do Senhor. Não é sobre o Apocalipse em si, porque não vamos explicar o Apocalipse jamais. Só fique atento para você não perder, né? Mas é sobre o que Deus revela. E como Deus revelou a João naquele tempo, hoje precisamos ser exortados e revelados também, para que nós possamos nos posicionar de maneira santa e digna diante do Senhor. Amém? Peço perdão a vocês se eu falar muito rápido. Vocês levanta a mãozinha assim que eu vou entender que eu estou acelerada e eu vou reduzir. Amém? Gostaria de ler com vocês o texto de Apocalipse, no capítulo 3, do verso 14 ao 22. Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. Podemos ler? E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, que a palavra do Senhor seja aqui abundante sobre as nossas vidas. Gente, esse texto é o que a gente mais ouve falar, né? Ah, não seja crente morno. É o morno, né? O que é o morno? Não é nem frio nem quente. A palavra de Deus já diz que vai rejeitar. Ou você é frio ou você é quente. Você tem que ter um lugar. Não seja fingido, não. Não é novidade nenhuma para nós o que esse termo quer dizer dentro da igreja. A gente ouve isso desde sempre. É o crente em cima do muro, né? Nem lá nem cá. É a pessoa indecisa. A pessoa que é Miley Cyrus, que quando ela era Hannah Montana era o melhor dos dois mundos, né? Gente, é que eu sou dessa geração. Desculpa aí. O melhor dos dois mundos é o crente morno. Acorda. O Senhor te exorta a ser alguma coisa. Se posicione diante dele. Mas toma cuidado com o engano, gente. Tem gente que é quente hoje, que nós estamos aqui, nós somos envolvidos por uma ministração de louvor maravilhosa, abençoada, com as meninas que pulam e dançam aqui igual doido, uns meninos que vêm aqui e fazem um auê. Gente, você vai sendo envolvido. Existe uma atmosfera que envolve a pessoa. Ficar alheio a isso é muito difícil. Então, é fácil ser quente nessa hora, né? É fácil ser quente quando você está lá, ano de Enem, agora, ó, o congresso de dança passou, todo mundo estava quente aqui por causa do congresso de dança.
Aí vem o Enem, todo mundo está quente por causa do Enem. Vamos orar, vamos jejuar, vamos pagar preço. Está quente. Está quente porque vai casar, está orando, pedindo a Deus provisão. Vai tirar a carteira, está quente, pedindo a Deus para abençoar, para tirar a carteira de motorista. E todos esses desejos do nosso coração nos levam ao lugar do quente, que ora, que jejua, paga o preço, se guarda, vigia. Esse é o quente. Só que é o quente que só é quente quando interessa. Na hora de uma tribulação, na hora da aflição, na hora de conquistar algo. Deixa eu te falar uma verdade, esse quente aí é um constante morno. O quente de verdade, ele não espera a circunstância para ser crente. Ele ora todos os dias, independente se ele está numa batalha. Ele busca a palavra de Deus todos os dias, independente se ele tem que trazer o devocional no encontro. Quando ele vem ao culto, ele não vem só porque é o dia da escala. Ele vem ao culto porque o crente vem ao culto. E ele é fiel ao Senhor em tudo que ele faz. Ele não busca o Senhor só no momento que ele mais precisa. Muita gente, quando a vida está tranquila, e a gente pode explorar isso pelas crianças. Minha filha era a que fazia mais carão aqui, então vocês já sabem quem é, né? Daquela turminha. Quem estava no workshop comigo viu que eu falo de carão, né? E a minha filha é a que faz mais carão aqui. Elas são incentivadas a orar, a ler a Bíblia, mas elas ainda são crianças, não têm tanto filtro nem tanta maturidade. Nada que impeça o Senhor de alcançá-las. Mas é nítido ver nelas que elas só são crentes quando interessa, só são quentes quando precisam. Aí vai para o quarto, ora, busca com aquele fervor, gasta um tempo intenso, mas no dia a dia faz a oração básica de dormir, lê um versículo, às vezes marca, às vezes não. Não estou dizendo que tudo bem porque elas são crianças, não, mas desde criança a gente aprende. Mas é um exemplo nítido de quantos adultos são assim. Quando está tudo dentro de uma normalidade, você está ali só no básico, sem intensidade, sem profundidade, sem sinceridade na presença de Deus. Mas quando a coisa pega, você é o rei do jejum. É monte todo dia. Até de madrugada acorda. Eu não sou falsa com Deus. O Senhor sabe que eu não gosto de acordar de madrugada. Mas Ele sabe que eu me dedico muito em outros tempos. Se Ele me chamar, eu vou levantar, que Ele não deixa de chamar. Mas Ele sabe que eu não gosto. Eu não posso ser fingido e falar, pai, agora eu estou no propósito da madrugada. Ele sabe que eu não gosto. A não ser que Ele me convoque. Aí eu vou obedecer. Não seja essa pessoa que acha que está quente. Porque vem no culto e participa do ministério de dança. Vai ser um constante morno. E vai ser rejeitado por Deus. O que o verso diz de que vomitar-te-ei, o que a gente vomita? Aquilo que o corpo rejeita. Aquilo que não te fez bem. Tem gente que sempre tem diarreia, né? Eu nunca tenho diarreia. Porque deu ruim, eu já boto para fora. Não chega no intestino. Meu estômago rejeita rapidinho. E é isso que o Senhor faz com aqueles que são mornos. E você já tentou beber água morna? Gente, dá vontade de vomitar. Água quente, você ainda bebe. Água gelada, mais ainda. Mas água morna, não desce. E é isso que o Senhor nos exorta nesse texto. Você tem que ser alguma coisa. E para você não ser um constante morno, pensando que você é quente, fique esperto em umas coisinhas aqui que a gente vai compartilhar, e aí você se avalia. Você pensa, qual que é o seu lugar? A primeira coisa é que um constante morno, ele é fingido. Sabe por que ele é fingido? Porque ele está dentro da igreja, ele vem nas reuniões, ele tem bom discurso. Quando alguém está triste, ele, o Senhor te renova, a presença do Senhor é contigo. Ele tem um bom discurso, ele cumpre os protocolos da igreja, veste adequadamente, dá o dízimo e oferta, participa das reuniões com interesse, concentração. Ele demonstra aos outros que ele teme ao Senhor. Mas por que ele é fingido? O que ele posta nas redes sociais? Como que ele se comporta no seu relacionamento de namoro? Como essa pessoa é dentro de casa com os pais? E como ele trata os professores na escola? E como ele é com os colegas de trabalho? É aquela pessoa arrogante, às vezes mentirosa, às vezes falsa, caluniadora. E as postagens do Instagram e dos TikTok, gente,
como diria minha avó, uma ojeriza disso. Gente, eu até acesso esses negócios. Bela manda um negócio, você viu que eu te mandei? Aí eu, não. Mas que bom que você me avisou, eu vou olhar. Até tenho acesso para vigiar o que as minhas filhas fazem. Mas é um esgoto podre esses negócios. E a pessoa está ali postando dancinha com musiquinhas ao fundo que só o sangue de Jesus. Às vezes não é uma dancinha, é um daily. É o tal do daily, né, gente? Vamos ser modernos. Aí posto o daily lá, arrumando o quarto. E a musiquinha do fundo. Que nananã, bota o shortinho, não sei o quê, e é bonitinha, não sei o quê, quando ela passa. Sangue de Jesus tem poder, né, gente? E aí eu vejo a santa na igreja. Oi, pastora, paz. Quase que eu falo assim, aparta-te de mim, Satanás. É o fingido. Transmite uma imagem de que ele não é. A pessoa iludida. Tem certeza que ela está iludida. Que ela acha que ela é crente. E que essas coisas que a sociedade faz é comum e que tudo bem. Porque aqui dentro da igreja ela dá um bom testemunho. Ela engana a si própria. Você consegue medir quem você é e as suas atitudes? Você consegue discernir o que você tem colocado dentro da sua vida, dentro das suas emoções, dentro da sua mente? Se é aquilo realmente vem de Deus? O que te faz permanecer no ponto morno eternamente? Quando Deus diz, não é nem frio, nem quente, quem dera fosse frio ou quente, não é que Ele quer que você seja frio, mas o frio, pelo menos, ele é de verdade. Ele é o que Ele é e Ele não finge ser outra coisa. Mas Deus quer que nós sejamos quentes, quentes de verdade. E não podemos andar iludidos, enganando a nós mesmos. Eu costumo dizer que Ele é um adestrado fiel. O que é um adestrado fiel? Não se iluda, você nasceu num lar cristão, você é adestrado, até que você tenha uma experiência verdadeira com o Senhor. Como assim? Eu falo o tempo todo para minhas filhas, não mente que o diabo é o pai da mentira, você é filho do diabo. Então ela não vai mentir, porque eu falei isso. Você tem que ler a palavra, porque você é crente. Se você não ler a palavra, você não sabe agradar a Deus. Você tem que orar, porque você não pode fazer nada sem direção de Deus. Então, vai orar. E todo tempo. Então, não fala palavrão. Respeite seu pai e sua mãe. Sempre baseado no quê? Por causa da Bíblia, por causa da Bíblia, por causa da Bíblia. E aí vem pastores e pregam e falam, tem uma vida fiel a Deus, que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Aí sim, completa o adestramento. Por que completa o adestramento? O bichinho, quando ele é adestrado e cumpre a tarefa, o que ele ganha? Uma recompensa. Então, a pessoa está acostumada a que as pessoas apontem o dedo e digam, não fale mentira, dê o dízimo, busque o Senhor, ore, leia a Bíblia, jejue, porque isso agrada a Deus. E ela, então eu vou agradar a Deus. Mas ela não tem uma experiência com Deus. Aí ela acaba ganhando uma recompensa. Não porque Deus vai recompensar só porque ela fez. Porque ela buscou boas atitudes, lançou boas sementes e ela colhe essas boas sementes. Aí ela entende que é a recompensa. Então ela se torna um adestrado fiel. Não seja um adestrado fiel. Seja alguém que realmente entende o que o Senhor faz por você e quem Ele é na sua vida. Não fique só esperando, mas eu obedeço a palavra. Porque você foi adestrado a isso. As crianças só vão entender o verdadeiro amor de Cristo pela experiência. Eu vejo mães que às vezes falam assim, nossa, meus filhos criados na igreja, minha filha era do ministério. E agora ela não quer vir mais. Porque ela estava adestrada. Não é culpa de ninguém ser adestrada, é o começo para encontrar-se verdadeiramente com o Senhor. Mas não se deixe ficar no lugar de adestrado para sempre. Busque algo novo em Deus, uma experiência que mostra para você que você não é um adestrado, que você está aqui por amor, você é escravo do amor, você entende e reconhece que o Senhor te chamou e te colocou no reino dEle. Ele te colocou aqui. Não se iluda achando, porque você cumpre a palavra, porque você busca a Deus, você é temente a Deus. Quando você faz uma coisa errada, você se arrepende, e você quer pedir perdão, e você volta atrás, e você busca se corrigir. Se você não tiver uma experiência vívida com Deus, volta na sua mente e fala, qual foi a última vez que eu ouvi Deus falar comigo? É claro que às vezes eu pregando aqui, você entende que o Senhor pode estar falando com você, mas não se contente somente com isso. Queira ouvir a voz dEle. Quando você está em oração e Ele fala, faz assim, assim, assim. As meninas aqui dos grupos, agora não sei se tem alguém presente, porque muitas não estão.
Mas muitas líderes que, por algum motivo, precisavam entregar o cargo e não estar mais, quando elas marcavam, falavam assim, pastor, precisamos conversar. Aí eu, vamos marcar, e o Senhor já falava assim comigo, ela vai entregar. E quando o Senhor não falava assim comigo, e mesmo assim a pessoa falava, eu vou entregar, eu falo, o Senhor não falou. Então você não vai entregar. Porque não teve uma que o Senhor não falou comigo primeiro, antes de você me falar. Então, queira viver isso. Alguém que ouve a voz do Senhor, alguém que tem sonhos de revelação, alguém que tem visões de revelação. Não apenas quando um pregador traz a palavra, porque sim, Deus está falando através da vida dele, mas muito mais do que isso. Porque enquanto você está ouvindo a palavra e sendo discipulado, isso é maravilhoso, mas você acaba se acomodando. Se indigne com Deus, fala, Deus, eu não aceito, não, eu sou crente. E eu sou quente, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ter uma visão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e sair pulando igual doido aqui, gritando, coisa que ninguém entende. Eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas me olhem e falem, eu vi algo diferente em você. Não basta apenas você cumprir protocolos e entender que a vida com Cristo é melhor. Tenha uma consciência vívida disso. E aí, outra característica do crente morno, como eu comecei aqui, é aquele que se contenta com qualquer coisa. Porque no verso 17 fala que sim, eu sou rico. Não fala? Olha, o verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, nu, miserável, pobre e cego. O que significa esse texto? A pessoa que tem uma vida próspera. O povo me chama de Barbie, mas eu sou favorita de Deus. E a minha filha é mais Barbie que eu ainda. O que é uma Barbie, gente? Para elas. Todo mundo está tentando e dá errado. Todo mundo precisa e não consegue. A Barbie consegue. Para a Barbie dá certo. Isso, a geração de 14, 15 anos, que assistia Barbie The Dream House. Não era assim? Para a Chelsea estava lá, Barbie, me ajuda. A Rachel lá, a Rachel, tentava tudo dar errado, mas para a Barbie tudo dava certo. Um dia, chegando aqui na igreja, um dia não, todos os dias do congresso, eu sou privilegiada. Chegando aqui na igreja, eu, meu Deus, está lotado de carro. Onde eu vou parar o meu carro, Senhor? E agora, quando eu vir a rua, uma vaga na porta, eu sou Barbie. Por que eu estou falando isso, gente? A pessoa acredita que porque ela é próspera e é abençoada, ela tem a bênção de Deus sempre. Deus está com ela sempre. Isso é se contentar com qualquer coisa. Porque as coisas são frutos. Frutos do quê? Do seu esforço com a bênção de Deus. Passei no Enem, para a faculdade que eu tanto queria. Não vou precisar pagar, é a minha carreira, é o meu sonho. Seu esforço com a bênção de Deus. É um fruto. Glória a Deus por isso. O adestrado fiel lança boas sementes. O que ele vai colher? Bons frutos. Não significa que você está cheio da presença de Deus. Não significa que você é quente. E as pessoas olham e falam, nossa, fulano é abençoado, né? Nossa, o marido tem carro, ela tem carro. Eles viajam para não sei onde. É esse fruto do esforço com a bênção de Deus. Mas não significa que é um crente quente. Que é alguém que está prosperando na presença de Deus, em vida espiritual, em vida de santidade. E aquilo que Deus dá. Que é muito mais do que bens materiais. Porque a própria palavra de Deus já diz. Se seu pai que está nos céus dá alimentar o pobre passarinho, veste os lírios do campo, não vai cuidar de você? Isso é o mínimo. Não se iluda, não se contente com qualquer coisa. Isso é bênção de Deus nas nossas vidas? Sim, mas Deus não tem somente isso para nós, porque Ele mesmo disse que dessas coisas nós não vamos precisar na glória. Isso é o básico. As pessoas às vezes ficam entristecidas, porque eu queria tanto isso. Nem sempre o que você quer é o que você precisa, e Deus não vai te dar além do que você precisa. Mas o que Deus tem verdadeiramente para você e que vai te contentar, que vai te satisfazer, é muito mais do que bens materiais. E por isso esse versículo diz, coitado, você não tem nada. Porque você não enxerga. Quando ele chama de passar colírio nos olhos, é para enxergar as verdades de Cristo. Para enxergar que o maior tesouro a gente já tem, que é a salvação, a redenção. Para enxergar que o Espírito Santo é aquele poderoso que se move em nós e que mesmo quando tudo esteja terrível, você está bem.
que a graça de Deus é abundante. O foco nos bens materiais não te deixa perceber a sua pobreza espiritual. E aí, aquela pessoa que às vezes fala assim, não, fulano tem de tudo e é tão simples, porque aquilo tanto faz. O que mais importa é a presença de Deus, é o que o Senhor tem para nós. E aí você fica aqui correndo atrás de coisas carnais, mundanas. Não, que eu tenho que trabalhar porque eu quero ser rico. Eu já vi jovens falando isso. Não, porque eu vou estudar muito, porque eu vou ter 7 faculdades, não sei quantos mestrados, porque eu quero ser reconhecido na minha área. Deixa eu te falar, se não tiver a bênção de Deus, você não chega a lugar nenhum. Não muda. Não seja morno, seja quente com o Senhor, porque todas as coisas que você precisa vão estar disponíveis para você. E você vai ser uma pessoa tão plena, tão completa, que essas coisas tanto faz como tanto fez. Aquele que é morno, ele não consegue ficar 5 minutos de olho fechado para orar. Aquele que é morno, ele lê a palavra e nunca entende. Ele tem preguiça de ler a palavra. Ele dorme quando ele vai ler a palavra. Quando ele está orando, ele divaga. Deus abençoa Deus. E olha que ele nem está na vigília. Na vigília isso acontece porque o sono pega a gente, né? Mas quando não é na vigília, a pessoa fica, Deus abençoa, Senhor, o dia de Deus e a prova do amigo, que eu não vou fazer prova, mas abençoa. A pessoa não sabe orar, porque ela é morna. Ela não conhece a intimidade com o Senhor. Ela não desenvolve frutos do Espírito. Ela não gera nada espiritual. Ela não tem a presença de Deus. Ela não reconhece a presença de Deus. Ela não alcança a presença de Deus nunca. Não consegue ver a beleza do que Deus tem feito nos mínimos detalhes nas nossas vidas. Ela não alcança a justiça de Deus. Quando Ele chama, compra ouro comigo, compra vestes brancas comigo, significa que as riquezas que Ele tem nessa terra não se encontram. As vestes brancas só Ele pode nos dar, que é a justificação dos nossos pecados. É sermos sarados, sermos salvos. Fomos eleitos porque estamos todos aqui, mas ainda não tomamos posse do reino. E como vamos chegar lá se não tivermos uma vida posicionada? Se não deixarmos de ser morno? Até quando vamos ser morno? Deve ter gente que já foi vomitado, agora já virou frio. Então volta por morno. Alcança algo. Sai desse ambiente de contaminação. Enche a sua cabeça das coisas do Senhor. O que é contaminação? Ficar vendo ilusão, mentira e falsidade no Instagram. Maratonando série no Netflix. Eu repudio isso tudo, tá, gente? Não que é proibido assistir, mas não gasta seu tempo com essas coisas, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não gasta seu tempo com essas coisas. Não gasta sua mente com essas coisas. Deus te deu inteligência plena. Vai estudar a palavra. Vai estudar uma profissão. Vai estudar um conteúdo. Não gasta seu tempo com coisas banais e fúteis, não. Porque os seus dias estão em regressão. A partir do dia que a gente nasce, a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Porque a gente vai se desenvolver, mas a gente está agora numa contagem regressiva. Se o Senhor determinou milhões de dias para você, é -1 a cada dia que você está vivendo. Você não está ganhando tempo, ele está indo embora. Presta atenção naquilo que você tem escolhido. Você se dedica a tudo, menos na intimidade com Deus. Cumpra suas responsabilidades. Sim, seja bom em tudo que você faz, porque você tem que ter uma vida que aponta para Deus. Sempre. Mas seja mais dedicado ainda a buscar e conhecer o Senhor, a entender as verdades do Senhor, a ter uma intimidade, um desfrute profundo com Ele. Sai da sua zona de conforto. Se incomode. O dia que você orar 30 minutos, se esforce para orar 40. O dia que você estudar 2 capítulos da Bíblia, se esforce para estudar 3. O dia que você parou uma vez para orar no dia, se esforce para parar 2. Não gaste tempo com aquilo que é fútil. Se dedique sim às suas coisas, porque tudo que o Senhor, que você faz hoje, Deus é que te deu. Sua faculdade, Deus te deu. Sua família, Deus te deu. Seu trabalho, Deus te deu. Seu chamado ministerial, Deus te deu. Se esforce por isso tudo. Cresça, aprenda, adquira conhecimento, se desenvolva, seja dedicado, dê o seu melhor.
Mas não se distraia com essas coisas. Não se distraia com essas coisas. Tenha discernimento de todos os momentos. Do momento de você se dedicar a isso e do momento de você se guardar para Deus. Eu já sou formada, mas eu ainda estudo. E aí teve uma prova que eu comecei a fazer e precisei parar. E aí eles deram 0, que eles fazem isso. E aí tenho que fazer a segunda chamada. E para fazer a segunda chamada eu teria que ter reestudado o conteúdo, né, gente? E a prova é segunda-feira e eu estou aqui, graças a Deus. Eu não posso perder a prova, porque senão eu vou ter que repetir a matéria. Mas eu não posso perder o que Deus tem para mim. Eu vou dormir? Talvez não. Eu tenho que aproveitar para fazer a prova na hora que as minhas filhas estão na escola. Porque aí eu fico concentrada. Então, eu tenho que fazer a prova na segunda de manhã. E aí, como é que vai ser? Não vou me preocupar. O Senhor sabe de todas as coisas. Porque eu me dedico nas coisas do Senhor e é Ele que me capacita e me dá força, me renova. Não se distraia com suas obrigações, com as suas responsabilidades. Menos ainda se distraia com a igreja, achando que você está fazendo aqui dentro e Deus está, uau, parabéns para você. Se você não está conectada verdadeiramente com Ele, se você está morno, não vai adiantar de nada, porque Ele está rejeitando até as obras das suas mãos. O texto começa dizendo, você faz boas obras, mas é morno. Não se meça pelo tanto que você trabalha. Nossa, mas eu fiquei no congresso todos os dias. Dá um testemunho vivo do que Deus fez com você nesses dias. Eu te desafio, não para te afrontar, mas para que você deseje isso intensamente, para que você possa contar o que o Senhor tem feito nas suas vidas e como Ele tem se mostrado a você. Busca mais o Senhor, não apenas a compreensão dEle. Já vi gente falando assim para mim, mas a gente peca, mas Deus já sabe que a gente vai pecar. Então, ele sabe que a gente é fraco. E daí? Aí você quer que Deus compreenda? Sim? Não. Ele conhece suas fraquezas e Ele está te desafiando a mudar isso. Se esforce em se corrigir. Se esforce em estar no lugar certo. Não fique esperando, Deus vai compreender. Ele sabe que eu sou carnal e eu peco. Se esforce em ser diferente, porque Ele te chamou para isso. Se esforce em ser corrigido. A gente vence a carne quando a gente está cheio do Espírito. Então, se você não está conseguindo vencer a carne, já estou te dando a dica de onde que está o erro, hein? Quando você está cheio do Espírito. A palavra de Deus diz que aquele que é crente e que comete os pecados é pior que o descrente, porque o descrente não conhece a verdade do Senhor. Agora, aquele que conhece e ainda comete pecados, pior coisa faz. Por favor, né, gente? A gente não precisa dessa humilhação, não. A gente não precisa dessa vergonha, não. E sabe qual que é o problema? A gente desconhece as promessas. Eu já vi pastor pregando aqui na igreja, e aí ele falava, quem tem promessa de Deus, ele levanta a mão. Aí algumas pessoas levantavam, outras não. Vamos dizer que alguns não queriam se expor. Outros não sabem reconhecer as promessas de Deus para a sua vida. Como assim? Vocês notaram que o texto termina com promessa? O Apocalipse é tão legal que Deus fala o bom para o povo, o que eles estão fazendo certo. Fala onde eles precisam corrigir. Fala para eles o que eles devem fazer. E ainda dá uma promessa em todos os textos. Observa, para ler, estuda. Lá no final, a partir do verso 19, ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É tão morno que não enxerga as promessas. A promessa de Deus não é só o que Ele fala ao seu coração, não é só o que Ele fala através do profeta que fala, você vai casar, né? A Bela recebeu a promessa. Você vai ter filho. O Senhor está dizendo que é esse ano, sua vida vai mudar. Isso é promessa através do profeta. Glória a Deus que tem profeta. E as promessas que já estão escritas na Bíblia, elas são para quem? São para nós.
E quantos de nós desconhecem essas promessas? Não reconhece, não toma posse, não busca o caminho de alcançar essas promessas. É porque é tão morno que não consegue discernir. Não consegue entender que o Senhor já está fazendo o que Ele tem para fazer para nós. Claro que sempre vão haver dificuldades. E por que das dificuldades? Porque Deus é mau? Não. Porque o diabo tem lugar na sua vida? Eu não sei. Mas por que tem dificuldades? Aí a pessoa pensa, nossa, é só luta, é só luta, é só luta. Fazer um congresso é luta, gente. Sangue de Jesus tem poder. Aí você pergunta, por quê? Qual que é o propósito? O que gerou isso? Não com a intenção de questionar a Deus, jamais. Mas uma intenção interna, de se avaliar. Para entender se você está dando brecha, se você está fazendo o caminho certo, se Deus te direcionou de uma forma e você está fazendo outra. Para entender onde você se posiciona nisso. E quando você faz uma avaliação e fala, Senhor, eu ainda não consegui entender por que tanta luta. Porque a bênção de Deus vai vir sim. E enquanto estivermos nessa terra, estamos sendo trabalhados e modelados pelo Senhor. E as provações vêm porque o Senhor está nos modelando. Aí vem a luta, o que a pessoa fala? Reclama, murmura. É trem difícil ser modelado, hein? Na hora que o Senhor quer trabalhar no você, em vez de você quebrar o seu coração diante da presença dele, o que você faz? Você se revolta. Você nunca mais volta para a igreja. Você posta vídeo maldoso no Instagram, distorcido lá, para denegrir a imagem de alguém. Você faz uma fofoca. Você abandona o chamado. As provações vão vir, as dificuldades vão vir. Mas o crente morno não sabe discernir isso. Culpa Satanás por tudo? Só que você dá brecha, então você não vigia, a culpa é dele. Ou culpa a Deus e abandona a obra de Deus, fala mal dos servos de Deus, ou fica aqui criando contenda, confusão, divisão, dificuldade. Por quê? Porque é morno, não sabe o que quer, não sabe o que está fazendo, não sabe se avaliar, não sabe julgar as próprias atitudes. Porque é morno, não tem discernimento daquilo que Deus está falando, não tem discernimento do que Deus quer em você. Gente, glória a Deus pelas provações. Sabe o dia que você se sente que não, agora eu estou no pó, agora não dá mais para mim. Aí o Senhor vem, cata seu pó, te refaz e te coloca num lugar mais alto que você estava antes. Só que o morno não enxerga isso. O morno não vira pó, porque na hora que o Senhor está trabalhando, ele, não, está tudo errado, isso não é de Deus para mim não, ó. E ele sai fora. Aí vem com justificativa, sabe o que é? Meu ciclo acabou. Ciclo, gente, é só de menstruação. O resto não tem ciclo, não. A vida com Cristo, ela começa do dia que você entregou sua vida nas mãos de Jesus até o dia da eternidade. Para com essa ilusão. Para com essa preocupação ridícula. A pessoa que é morna, ela não discerne que Jesus está batendo a porta. E ele bate a porta todos os dias. Por que ele precisa bater a porta? Porque a gente se distrai e não abre o caminho para ele toda hora. Porque a gente prioriza as nossas vontades e esquece de colocar ele no centro principal de todas as coisas. Porque a gente está muito ocupado com as nossas responsabilidades. E esquece que se ele estiver junto conosco nas nossas responsabilidades, a gente cumpre tudo com satisfação, alegria e de maneira próspera e produtiva. Não percebe que ele está batendo a porta, não para nos cobrar, mas para nos endireitar, para nos colocar no lugar que é dele. Ele prometeu que vai se sentar no trono que ele senta ao lado do Pai. O lugar que é dele, ele promete para nós, ele bate a porta para que a gente vá a esse encontro, para que a gente chegue nesse lugar específico, especial do Senhor. E aí vem João. Quem que era João? Que escreveu o livro. Ele tinha uma experiência tão vívida com o Senhor, que ele suportou a prisão, gente. Ele ficou lá. Ele não fez como outros profetas. Estava tudo ruim, eu vou me esconder na caverna. Eu vou para o deserto morrer. Eu vou ficar chorando sem fim. Eu vou entrar em qualquer barco e vou sumir. Gosta de um drama, né, gente? A Bíblia, o povo gosta de um drama. É uns mimimi. O texto de João diz ele que estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra.
Em momento nenhum ele falava me sentir fraco. Em momento nenhum ele falou que achava que era o fim. Mas ali ele teve uma visão do Cristo glorificado. Eu não conheço outro texto na Bíblia do Cristo glorificado. Porque quando Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte e a glória de Deus desceu, a fumaça os envolveu, eles não tiveram oportunidade de discernir quem estava ali. Mas João discerniu. E ele pôde ver o Cristo que falava verdadeiramente com ele e ser usado poderosamente por ele. E cada um de nós, qual que é o lugar que nós estamos? Qual que é a posição que nós ocupamos? Não se iluda achando que você está fazendo o melhor. Não que você não esteja, mas sempre há algo mais para fazer. Sempre há uma entrega a mais para dar. Sempre há um pouquinho mais para entrar com o Senhor. Você está buscando de verdade ao Senhor? Você está sendo fiel de verdade ao Senhor? Deus tem se revelado a você. Deus tem falado profundamente com você. Muito além de quando alguém está pregando. Muito além de quando alguém te aconselha, usado por Deus. Deus tem falado verdadeiramente com você. Você tem alcançado isso. E o principal, você tem desejado isso? Isso tem sido sua prioridade? Isso tem sido sua principal intenção todos os dias? E já para encerrar, que eu nem sei quanto tempo eu fiquei aqui. Vamos ouvir o que o Espírito nos diz. Se você ainda não entendeu, peça a Deus para abrir os seus ouvidos. Tirar as escamas dos seus olhos. Só vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas, aqueles que têm ouvidos espirituais. Busque em Deus ouvidos espirituais. Busque em Deus entender o que Ele tem para você. Se corrija, se posicione. Ainda que ao seu redor você veja pessoas andando de qualquer jeito. Porque Deus não vai pegar um balde de pessoas assim. Ele escolhe a dedo. Mesmo que você esteja no meio de muita gente errada, seja você a diferença. Não dá para deixar passar o que o Senhor tem para nós. Amém?